Então abra sua Bíblia, por gentileza, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Aqui de Ipaba eu também mando saudações via internet à nossa igreja, que está lá em Linhares e que já está em sua residência, pois o culto lá acaba às 8 horas. E os irmãos estão assistindo pelo YouTube. Então Deus seja louvado pela vida de todos os nossos crentes ali. Gálatas capítulo 6. E eu quero ler o verso de número 17, que está escrito: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Novamente, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Os que podem, tomem os vossos assentos. Entre os anos 46 e 47 da era cristã, Paulo plantou e fundou a igreja dos Gálatas. E isso em sua primeira viagem. O contexto histórico nos diz que Paulo adoece e ele tem que se tratar naquela região. E ele aproveita para evangelizar. No capítulo 4 de Gálatas, o verso 13 a 15, ele diz: e vós bem sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o evangelho pela primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezaste nem o repeliste. Antes me recebeste como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. E à luz do verso 15 desse texto, alguns eruditos consideram que essa enfermidade de Paulo foi uma enfermidade nos olhos. E isso porque eles dizem ser confirmado pelo capítulo 6, o verso 11, que parece indicar que Paulo tem um problema de visão. Ele escreve: vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. Segundo alguns comentaristas, tal problema o acompanhou por toda a sua vida adulta. Teria sido uma febre ocular contraída na praia da Panfilha, uma região com muita malária. A região de Galácia, ela incluía Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. E a carta que Paulo escreve parece ser uma carta circular para toda aquela região. Ele escreve essa carta provavelmente no ano 55 a 60 depois de Cristo. E os seus destinatários eram da região da Galácia, uma região da Ásia Menor. E quando Paulo escreve aos Gálatas, o propósito principal é refutar os cristãos judaizantes, aqueles que se converteram ao Evangelho, mas não deixaram o Evangelho os mudar totalmente, porque ainda permaneciam com rituais e observações da lei que obscureciam o conceito de salvação em Cristo Jesus. Eles haviam passado para o Evangelho e agora se tornava um problema, porque ensinavam por onde estavam que os crentes gentios, aqueles que não eram judeus e que haviam se convertido ao cristianismo, eles deveriam não apenas crer em Cristo,
mas também obedecer à lei judaica para alcançar a salvação. E Paulo percebe que estes religiosos, eles estão embutindo na mente daqueles que não são judeus e que aceitaram a Jesus, uma das cerimônias religiosa que está ligado à lei abrâmica, a circuncisão. O ritual da lei que Moisés destinou assegurando, que marcava, destacando e separando aquele que havia circuncidado dos demais. Eles diziam que apenas fazendo isto estariam justificados diante de Deus e com uma aliança. Esses legalistas religiosos perseguiam o apóstolo Paulo, gloriavam-se da sua marca de circuncisão, dos seus rituais e das cerimônias religiosas. E apesar da frustração de Paulo com os Gálatas e da dureza de sua linguagem como trata com eles, a carta é um dos mais vibrantes documentos neotestamentários sobre a suficiência da obra de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: vocês querem agregar à cruz não apenas o que Cristo fez, mas também o que Cristo cumpriu, sendo Ele o cumprimento da lei. Vocês querem agora que as pessoas sejam justificadas por um sinal visível. Sinal visível não justifica. O que justifica a pessoa diante de Deus é o que Cristo fez no Calvário, a sua morte expiatória, o seu sangue derramado, a sua substituição, a sua vicariedade em se doar em favor do outro. Nada que se coloque na cruz a despeito de quem já está lá pode obter ou trazer salvação. A totalidade dessa carta é uma voga: Cristo somente e Cristo acima de tudo. Nada mais pode adquirir salvação. Aliás, nada do que eu faça me garante a eternidade. A eternidade é gratuita somente pela graça em Cristo Jesus e adquirida pelo testemunho da fé na sua morte expiatória e em abraçar este sacrifício e fazê-lo Senhor da vida e Salvador pessoal. Quem entende isso, diga glória a Jesus. É por isso que Paulo vai gritar, uníssono em voz: trago em meu corpo as marcas de que pertenço a Cristo. Em outras versões encontramos: trago no meu corpo as marcas de Jesus. E eu estava pensando ontem em casa, quais marcas são essas? A expressão marca que Paulo vai utilizar aqui, ela é tirada do grego. E no grego essa palavra é soletrada estigmata, da onde surge a palavra estigma. Há uma linha teológica da Idade Média que acreditava que essa marca eram cicatrizes das mãos, cicatrizes dos pés e cicatrizes do lado de Jesus. Através de uma profunda identificação de Paulo ou de qualquer outro santo com Cristo, essas marcas apareciam no corpo do apóstolo e no corpo de tais santos, de maneira que a Igreja Católica passa a chamar esses acontecimentos de estigmatas. As estigmatas eram feridas que apareciam no corpo de uma pessoa, correspondendo às chagas de Cristo Jesus na cruz. E acreditam-se essa linha teológica que os estigmas sejam um sinal divino de aproximação, de devoção e de consagração a Cristo. Mas entenda que isto é apenas uma suposição católica romana, visto que não há registro desses acontecimentos, nem na tradição, nem nos escritos e nem na Bíblia concernente à vida de Paulo. Caso houvesse essas marcas, Paulo teria deixado como registro em suas epístolas
como um testemunho pessoal. No grego secular, a palavra estigmata ou marca, ela relaciona com o verbo estizo, que é o mesmo que ferrar, marcar como instrumento pontiagudo. E quando se aplica à carne dos homens e animais, a expressão ela é utilizada para ferretear ou para tatuar. Usava-se para marcar um criminoso ou um escravo quando ele tinha um senhor. Paulo não está querendo dizer no texto que ele tinha o seu corpo tatuado com um símbolo cristão, como a cruz, como o peixe ou como o nome de Jesus. Aliás, Paulo refere-se às marcas que um escravo tinha, para que soubessem quem era o seu senhor. Isso se vê em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 23 a 25, onde ele conta-nos os sofrimentos enfrentados, trabalhos, açoites, prisões, perigos de morte, quarentenas de açoite menos uma, 3 vezes açoitado com vara, apedrejamento, naufrágio, uma noite e um dia no abismo. Ele está dizendo: essas são as marcas que eu carrego no meu corpo, as marcas em seu corpo cicatrizante, que marcava-o como um verdadeiro escravo fiel de Jesus Cristo. Deste modo, o apóstolo está pensando metaforicamente, não é fisicamente, é metaforicamente, no distintivo de Jesus sobre ele. Ele está dizendo: ele é o Senhor, e eu, como um servo marcado, sou o seu escravo. Paulo vai revelar nas epístolas que ele era um missionário marcado. Por exemplo, em capítulo 9, versículo 15 do livro de Atos, Lucas vai dar um testemunho de que Paulo tinha a marca de um vaso bem acabado. Paulo sabia de sua chamada para trabalhar entre os gentios, de maneira que o próprio Jesus dá testemunho a isso ao seu servo quando é enviado a Paulo. E Jesus disse-lhe: porém, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Observe, não é um vaso que está sendo trabalhado, não é um vaso que ainda está sendo tratado, é um vaso que foi feito, foi aprovado e agora é escolhido para a utilização daquele que o fez. Paulo tem as marcas de um vaso bem acabado, mas Atos capítulo 13, verso 1 e verso 2 diz que Paulo tem as marcas de um obreiro preparado. Ele está em Antioquia e a Bíblia declara: em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Entre esses está Barnabé e Simeão, chamado Níger. Esse Simeão chamado Níger é o mesmo Simeão que carrega a cruz de Jesus, auxiliando-o até o Calvário. Aquele homem não levou a cruz até o alto do Gólgota, mas levou a cruz para dentro de sua casa. Seus filhos foram homens reputados de excelência na igreja em Jerusalém. Tanto que em Romanos 16, Paulo vai dar testemunho de Alexandre de Rufus e de sua mãe, que era considerada mãe de Paulo também, por adoção do próprio apóstolo. Veja que este Simão Níger, Simão o Negro, ele quebrou todo o estigma da dureza vindo do norte da África e deixa o evangelho banhá-lo. E aqui em Antioquia ele aparece depois do Calvário como alguém de eminência entre os profetas e doutores. Mas a Bíblia diz que havia Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora
criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E a Bíblia declara: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eis aqui, Paulo é um obreiro preparado. Ele não está na academia teológica se preparando, ele não está na classe do discipulado se preparando, ele está entre os profetas, entre os doutores, entre os obreiros, e ouve a voz dizendo: é chegada a hora, bota a mão na cabeça dele que eu vou levá-lo para o campo missionário. Aleluia. Paulo era um missionário marcado, aleluia, marcado por se tratar de um obreiro experiente. Veja que a psicologia educacional, ela ensina que o homem, ele aprende 20% daquilo que ele ouve, 30% ele aprende por aquilo que ele vê, 70% ele aprende por aquilo que ele examina, 90% ele vai aprender fazendo, e 90% ele vai aprender daquilo que se fala. Ninguém nasce experiente em alguma coisa, todos aprendem com outros pela observação ou pelos próprios erros. Não é à toa que a Bíblia declara que Paulo foi preparado aos pés de Gamaliel. Ele era excelente naquilo que fazia, zeloso em sua categoria religiosa como fariseu, chamando-se de fariseu dos fariseus. E ele vai adquirindo experiência pouco a pouco em sua carreira cristã, mas de forma muito substancial pelos lugares porque passou, como na região da Arábia, em Damasco, em Jerusalém, na Cilícia e agora na Antioquia da Síria, ao lado de Barnabé. Ele não aprendeu da noite para o dia o que era o Evangelho, não obteve as revelações doutrinárias que passou em suas epístolas na classe, aleluia, dos talmidins aos pés de Gamaliel. Não, ele mesmo enfatiza que aos 14 anos que ele passou lá no deserto da Arábia, ele, Paulo, aleluia, vai ensinar para nós o que ele recebeu do Senhor, o que ele recebeu do Senhor. Ele já tinha a teologia judaica da velha aliança, ele conhecia todas as formas da lei, a cerimônia, mas ele não sabia para onde apontava, o que representava, a quem tipificava. E ele vai sintetizar tudo aos Colossenses dizendo: tudo era sombra, tudo era um tipo, tudo era um fim, e esse fim era o Cristo. Ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento do sábado, ele é o cumprimento das festas, ele é o cumprimento, aleluia, de todas as profecias. Ele vai dizer: Jesus foi o meu mestre, eu aprendi com ele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Paulo é um obreiro experimentado, mas como obreiro experimentado, ele também é um missionário marcado com marca da submissão. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas de um servo, as marcas de alguém submisso. Ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor desde o caminho de Damasco, aonde ele disse: quem és? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Bastou o céu se abrir e ele ouvir a voz do Senhor pela primeira vez, que bastou para todo o caminho até o seu suplício final, ouvindo o Senhor todos os dias. Com esse ouvir, ele atendia prontamente como um servo, tanto para trabalhar quanto para não trabalhar, aleluia, tanto para fugir de uma cidade quanto para ficar na cidade e testificar, quanto para suportar as pressões de uma perseguição por amor dos escolhidos, como também fugir de uma perseguição
perseguição. E aqui reside o grande segredo. Quando se aprende a atender a voz do Senhor prontamente, Ele vai falando conosco mais e mais. Ele vai falando conosco mais e mais. Se Deus fala uma vez e você é desobediente à voz, vai demorar para Ele falar outra vez. Mas se Ele fala e você tem prontidão em ouvir e obedecer, Ele vai continuar falando, revelando o coração, revelando os segredos, revelando a sua vontade. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Eu tenho no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. O reverendo John Stott, um teólogo do século passado, ele declara que, como judeu, Paulo tinha em seu corpo a marca que um judaizante enfatizavam, mas também tinha outras marcas, provando que pertencia a Jesus Cristo e não ao povo judeu. Ele não havia evitado a perseguição por causa da cruz de Cristo. Pelo contrário, Paulo carregava em seu corpo ferimentos que o marcavam como um verdadeiro escravo, um devoto fiel de Jesus Cristo. Deste modo, o apóstolo está pensando metaforicamente no distintivo de Jesus: eu sou o seu servo, Ele é o meu Senhor. Aos Filipenses 3:3 ele escreveu: porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está dizendo nesta epístola aos Filipenses: a minha circuncisão não é feita no físico, a minha circuncisão é feita, como disse Jeremias na Nova Aliança, no coração. Aleluia. Jesus não veio com ferro rasgando a minha carne e me marcando: este pertence ao reino. Jesus entrou por dentro, provocou um novo nascimento, mexeu com a velha estrutura, botou o dono da casa velha para ir embora, reformulou a casa, pintou as paredes, imobiliou, encheu de tesouro, encheu de beleza, seu cheiro adornou, botou uma cadeira e disse: essa casa agora é minha. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes do evangelho se exteriorizar no corpo, ele vai fazer uma revolução no espírito e na alma. E aqui eu coloco um parêntese para dizer: quando o evangelho alcança alguém pela emoção, muda só a carcaça, muda só o exterior, e fica um bando de sepulcros caiados, que por fora é uma bela viola, mas por dentro o caráter não mudou, por dentro o temperamento continua o mesmo. Não se dobra a cruz, não se dobra a doutrina, não se curva a palavra, anda por aí feito gambá que mudou de cor, mas o fedor é o mesmo. Mas o evangelho, que antes de mudar por fora, causa uma revolução interna, esta pessoa não apenas foi lavada, mas foi remida, redimida, restaurada, reestruturada, liberta. Aleluia. Por isso Paulo grita: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E é uma voga que, quando todos os teólogos reúnem para pensar sobre esta marca do servo que tem do seu Senhor, eles dizem: Paulo está olhando para a cruz. O motivo de sua maior glória
o motivo de sua perseguição. As marcas estão lá, estampadas naquele que está crucificado. E ela está dizendo: são aquelas marcas que eu adquiri. Oh glória! Por isso, quando Paulo enfatiza: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, em primeiro lugar, Paulo está falando das marcas do sacrifício, a marca do sofrimento. E o sofrimento de Cristo não se refere apenas ao sofrimento expiatório. Não, Paulo não está dizendo: eu tenho as marcas da expiação e eu posso expiar, eu posso perdoar, eu posso limpar. Não, essa marca só se refere ao Cordeiro. Só Ele pode salvar. Nesse quesito, nós podemos liberar perdão para quem nos machuca, mas jamais podemos redimir a alma de alguém dos seus pecados que leva ao inferno. Não, senhoras e senhores, por mais autoridade espiritual que seja um líder evangélico, um líder católico romano ou qualquer outro líder, ele não tem autoridade para tirar ninguém do inferno e resgatar a sua alma para Deus. Só Jesus pode. Só Jesus pode. Só há um nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a saber, o nome de Jesus. Há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não foi o Papa, não foi pastores, não foram missionários que disseram: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas aquele que morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, Ele pode dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh glória! Aleluia! Nesse sentido, a marca de Jesus é completa, a marca de Jesus é cabal, e ela não pode ser completada porque já foi. Paulo, quando diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, ele está abordando 3 tipos de sofrimento. Há aflições provocadas em Cristo pelos inimigos de Cristo. Se Cristo padeceu, importa que nós padeçamos também. O sofrimento do cansaço diário, da sua luta, de maneira que Paulo diz que esse cansaço trazia temores, trazia preocupações, tanto interna quanto externa. E a luta espiritual da batalha da oração, Paulo está dizendo, é esse tipo de sofrimento. Todos os dias Paulo escrevia e dizia: eu não cesso de orar. Novamente eu estou gemendo diante de Deus. Aqui na Epístola aos Gálatas ele diz: gemendo diante de Deus, como que gerando vocês novamente na oração. Aleluia, está se sentindo como uma grávida que vai dar um parto, e ele está dizendo: eu estou tendo dores por vocês na oração, para que vocês sejam gerados de novo. Cansaço, ninguém mais do que Paulo cansou-se pregando o evangelho, viajando a adversidades e inimigos. Ninguém teve mais aflições provocadas do que São Paulo. Falar a verdade, pregar o evangelho é difícil e perigoso. Somente quem já tentou anunciar a salvação de Jesus sabe disso. Muitos pagaram com a própria vida, outros estão pagando com a própria vida. Tanto é difícil pregar que a palavra testemunha no Novo Testamento, ela vem do grego marte, da onde deriva martírio, ou seja, aquele que é uma testemunha é alguém preparado para morrer, se preciso for, por pregar o evangelho de Jesus. Olhe para cá. Quando Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, e bote a mão nas minhas palavras, ele está dizendo: a obra missionária não é turismo, não é praça de diversão. Os desafios são gigantescos. Anote aí se você puder.
Entre os cristãos, há cerca de 2 bilhões no mundo atual. E este número inclui, entre os outros, os chamados cristãos nominais, que estão espalhados por vários ramos do cristianismo moderno e que não têm uma igreja, não estão ligados no corpo, não estão debaixo de uma autoridade, não exercem a comunhão dos salvos, apenas dizem, sou cristão, mas não comunica a sua cristandade, nem na mesa e nem fora da mesa da comunhão. Entre os romanos, mais da metade dos cristãos, entenda, são romanos ou católicos romanos, ou afirmam também como cristãos nominais, que vivem entre nós, necessitando de um encontro pessoal com Jesus. Dentre os 946 milhões de católicos romanos, menos de 20% são praticantes. Isso significa que mais de 756 milhões não têm compromisso com a igreja e andam perambulando por aí, dizendo ser cristão, mas sem compromisso nenhum com Cristo. Entre os muçulmanos, o Islã, que é a segunda maior religião do mundo, conta-se hoje com mais de 900 milhões de adeptos, e a cada dia está crescendo mais. Eles não têm a luz da salvação. Entre os sem religião, são mais de 850 milhões de pessoas que destacam-se desafiando a igreja do Senhor Jesus nesta última hora a pregar para eles. Na Europa, a maior parte de concentração são dos sem religião. O continente que mais enviou missionário hoje é um campo missionário para pregar o evangelho. Entre os hindus, atualmente no mundo há mais de 700 milhões de hindus. Budistas somam mais de 320 milhões. A maior concentração de budistas se encontra no Japão, e eu estive lá e pude contabilizar mais de 115 milhões de budistas que não conhecem o evangelho. Entre os tribais, calcula-se mais de 5 mil grupos de tribos a serem alcançadas. Entre os judeus, totalizam-se mais de 18 milhões do mundo, e o que apresenta, aleluia, 36% de um total da população do mundo hoje. O maior desafio ainda é a janela 10x40. Por que janela 10x40? Porque está entre o 10º e o 40 graus ao norte da linha do Equador, e vai do oeste da África no Oceano Atlântico até o leste da China, no Oceano Pacífico, passando pelo norte da África e Ásia Menor. Nesta janela está concentrada a maior parte dos povos não alcançados do mundo, onde se encontram os 3 maiores grupos religiosos não cristãos do mundo: muçulmanos, budista e hinduísta. São cerca de 67 países onde temos mais de 95% de povos não evangelizados. São os mais pobres do mundo, os mais miseráveis do mundo. Paulo olhava para o mundo com uma visão global, não globalizada, uma visão global, carente e necessitada da pregação do evangelho. Por isso, em Atos 20:24, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo diz: não importa que há naufrágio, não importa que há perseguições, não importa se há açoite, eu vou pregar o evangelho, porque fui chamado para isso. Eu vou anunciar a fé, porque esta é a minha maior glória. A esperança não está aqui embaixo, a esperança está na eternidade, até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor. A obra missionária não é uma plataforma de privilégio, mas uma arena de renúncia. Eu fico olhando esses meninos novos que ficam de olho nos pregadores do YouTube e que querem repetir a carreira dos mesmos, e acham
que alcançar o patamar de uma graça desejada, basta colocar um terno bonito, comprar uma Bíblia grande, adquirir um canudo de teologia de 4 anos estudando, botar um anel no dedo, saber interpretar alguns textos, fazer entonações na voz que venha emocionar as pessoas, bater os pés e falar algumas línguas estranhas e sair pelo mundo para pregar o Evangelho. Evangelho não é para quem queira, Evangelho é para quem tem chamada. Evangelho não é para prosperidade financeira, não é privilégio. Evangelho é renúncia, é abdicação. Missionário não está olhando para o saldo da carteira, se está gordo ou se está vazia. Está olhando para a aflição da alma do pecador e tem carência de dizer: Jesus transforma, Jesus transforma. Esses camaradinha não passaram na olaria, não deram uma volta nos bolsões de miséria do norte de Minas Gerais, nunca desceram para ficar no Amazonas, naquelas tribos aonde os índios te olham como um galeto. Nunca saíram pela madrugada para evangelizar os descamisados e usuários de droga. Não! O que eles querem é a mídia, é a revelação do Pix, é sair na foto, é estar no cartaz, mas isso não é obra missionária. É calamassuri que andarebarras. Oh, aleluia. Eles precisam analisar de perto quem é Paulo, que enfrentou toda sorte de provação no exercício do seu ministério, que foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, em Antioquia da Pisídia, por causa de uma multidão que creu, foi banido da cidade. Em Icônio fugiram o tempo para não ser apedrejado. Foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, picado por uma cobra em Malta, foi preso em Roma, suportou açoite, suportou cadeia, foi fustigado com vara, apedrejado, mas mesmo em face da morte, ele disse: eu não tenho a minha vida como preciosa, eu estou pronto a ser derramado como oferta de libação. Eu guardei a fé, eu cumpri a carreira, eu estou pronto. Evangelho não é uma vida de facilitações. Paulo disse em Atos 14:22 que importa que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando Timóteo estava balançado a desistir do ministério, ele o sacudiu com uma mensagem de entusiasmo, dizendo: sofre comigo, pois, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, que não tenha de que se envergonhar. Te anima, te apruma, te ajeita, Timóteo. Nós não fomos chamados para conquistar a finança, para estar na foto, para sair no cartaz. Nós fomos chamados para ter as marcas de Cristo. Diga para alguém que está do seu lado, diga: A.W. Tozer disse: é muito improvável que Deus use uma pessoa que nunca sofreu profundamente uma dor.
Quando você perceber os açoites do céu te abraçando, saiba que o cadinho de Deus está te pegando, te burilando, te levando para o fogo, para tirar o que não presta e ficar só o ouro. Porque o fogo da provação não mata crente. O fogo da provação implanta no crente o caráter de Cristo e o evangelho de Cristo. Antes de haver unção, a azeitona precisa ser espremida, prensada. Antes de produzir o vinho, a uva precisa ser pisada. Antes de soltar o grão, o trigo precisa passar por uma ciranda e ser batido. Sofrimento tem a habilidade de trabalhar em você, para depois Deus trabalhar através de você. As pessoas chegam hoje e dizem: deixa eu carregar a sua mala. Põe a mão na minha cabeça e transfira aí o que você tem. Aí eu olho e falo assim: ah, se fosse assim. O conselho da Bíblia ainda é das virgens prudentes: vai comprar o teu azeite. Porque azeite não se adquire botando a mão na cabeça. Azeite se te adquire na planta de Deus, sendo prensado, sendo esmagado. Está doendo, mas está vertendo óleo. Está doendo, mas está produzindo cura. Está doendo, mas a mensagem está indo mais limpa. Está doendo, mas vidas estão sendo alcançadas. Está doendo, mas está havendo um testemunho de fidelidade. Está doendo, mas Deus está abrindo porta onde não tem porta. Está doendo, mas o diabo está sendo derrotado. Está doendo, mas o evangelho está sendo pregado. Está doendo, mas uma história está sendo escrita. Está doendo, mas a graça de Deus está minando. Então deixa a ferida por aí e olha o que ela vai produzir em você. Jesus olhou para a cruz e anteveu todo o sofrimento e o cálice de sofrimento que ele iria beber. E ele disse: passa de mim este cálice. Mas de repente ele teve uma visão aqui de Ibaba. Ele viu você. Ele viu você. Ele viu você. Ele viu a mim no Rio de Janeiro. Ele viu você e a sua casa. E ele disse: pai, vai doer a traição. Pai, vai doer quando todos me abandonarem. Pai, vai doer quando Pedro me negar. Pai, aquelas 40 chicotadas menos uma vai doer. Pai, aquele espinho que vai perfurar o couro cabeludo vai doer. Pai, a lança que vai me transpassar vai doer. Os cravos vão doer. Aqueles algozes no pés da cruz zombando vai doer. Tu me abandonando quando o pecado deles todos cair sobre mim vai doer. Mas eu vou me alegrar no terceiro dia. Eu vou me alegrar no terceiro dia. Oh meu Deus! Isaías 53 diz: ele verá a sua obra e ele se alegrará nela. Dá uma olhada para esse crente e diga: quando Jesus olha para a cruz, ele também olha para a frente e ele te vê e ele se alegra pelo sofrimento, porque você foi alcançado. Diga: fique em paz, missionário. Sofrimentos são as marcas de Jesus botando em você. São as marcas de Jesus botando em você.
Sofrimento não morre no primeiro dia, sofrimento ressuscita no terceiro dia, com som de vitória, com som de júbilo, com cântico novo, com explosão, aleluia, de testemunho. Eu trago uma palavra de Deus para a sua vida lá do Espírito Santo. Essa prova não vai acabar na sepultura, ela vai acabar com testemunho. Deus fez, Deus fez, Deus fez. Deixa eu correr. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E Ele está falando da marca dos pés e das mãos. As marcas do trabalho. Nós vivemos em uma época que todos vivem em busca de reconhecimento. E eu disse ano passado aqui nesse altar que obra missionária não é cargo, é carga. Quem está querendo um ministério por causa do cargo está no lugar errado, vai procurar uma profissão. Ministério não é cargo, é carga. Deus não tem cadeira para te dar, Deus tem trabalho. Por isso que em 1 Coríntios 4:1 Paulo diz que os homens nos considerem como ministros. E a palavra utilizada por ele para ministro aqui é ruperetas, que significa literalmente um remador inferior ou remador subordinado. A ideia não é de alguém à frente ou acima dos outros, mas a ideia é de um trabalho invisível, de um nível inferior dos demais tripulantes. Paulo poderia escolher a palavra doulos, diáconos, terapon, mas ele vai utilizar a palavra rupereta, porque ele sabe que o ministério e o trabalho do ministério, principalmente missional, constitui-se em um trabalho servil. 1 Coríntios 4:12 ele diz: nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. 1 Coríntios 15:58 ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É um trabalho de agonia, onde se agoniza. Colossenses 1:29 ele diz: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo não apenas sofre, não apenas desempenha a sua mordomia de pregar o ministério, ele trabalha. Seu esforço não é realizado na carne, mas na energia e força do Espírito Santo. E aqui vai uma aspa. Quem realiza a obra de Deus precisa do poder de Deus. O que Paulo está dizendo é que o seu trabalho não consiste em sabedoria humana, segundo o que ele escreve aos Coríntios, mas em demonstração do poder de Deus. A palavra da cruz não é teologizada, não é filosofia. A palavra da cruz é poder de Deus. Marcos capítulo 3, quando Jesus chama os discípulos para estar com Ele e para trabalharem para Ele, os apóstolos deveriam ser os mensageiros, ser os embaixadores, os arautos com a mensagem do reino. São chamados do mundo para serem enviados de volta ao mundo como ministro da reconciliação. E a autoridade dos apóstolos, segundo Marcos, era tão real que, segundo Mateus 10:40, quem vos recebe, a mim recebe, e quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está dizendo: vocês têm uma autoridade tão grande que quem vos receber é como se estivesse recebendo a mim.
lembro que eu fui enviado. Lá no Betel Brasileiro, na Paraíba, em João Pessoa. E foi enviado a um sertão para ajudar um velho pastor que lá estava para pregar. Eu cheguei lá todo pomposo, achando que a sabedoria e a eloquência poderia me ajudar a pregar. E então eu fiz um sermão muito belo, cheio de coisa, e comecei com palavras bem afofadas a ministração. E eu olhava para o coração e para o rosto daquele sertanejo e não vertia uma lágrima. Terminei o belo sermão, fui para o fundo da igreja, onde era a casa pastoral, nos alimentamos, e depois daquilo, o pastor da igreja, um senhor de quase 70 anos, disse: daqui a uma hora, eu te encontro ali na salinha, eu preciso falar com você. Eu saí dali e fui para a salinha. Cheguei lá, ele colocou um tapete aqui, outro tapete ali, 2 cadeiras, e estava sentado sobre uma com os pés descalços sobre o tapete. Eu cheguei e ele disse: tire os seus chinelos e se assente aqui. E ele disse: você quer fazer a obra de Deus? Então você precisa começar descendo até encontrar a água, e depois você traz a água para o povo beber. O que você entregou hoje foi uma água misturada, e o que o povo precisa é de uma água pura. E essa água você só adquire no joelho, na presença de Jesus. E nós ficamos ali orando quase 2 horas. Eu já estava frustrado pela mensagem e fiquei mais frustrado ainda, porque aquele período de oração me trouxe mais revolta ao invés de trazer conforto. E então, ao invés de me emburrecer, eu atendi o conselho dele e fui para o joelho. Eu comecei a dizer: tem misericórdia de mim, Jesus. E lembrei um dos meus professores de hermenêutica dizendo: se essa muleta não couber na cruz, joga ela fora e fica com a cruz. E naquela madrugada eu disse: qual é a mensagem? E varei a madrugada orando até que o azeite caísse do céu. Quando levantamos, o velho pastor disse: toma teu café. E nós comemos um cuscuz com ovo e saímos para o acampado, para a evangelização. Ele disse: você vai pregar numa casa aonde um homem é bruto e não aceita pregador lá. Já mandei 3 e os 3 apanharam. Você vai para lá, e se você apanhar, pega a tua mala e volta para a tua casa. Mas se alguma coisa acontecer, você permanece no seminário, porque de fato Deus tem uma obra na sua vida. E ele dali voltou para casa, e eu caminhei para aquele lar com o coração angustiado. No meio do caminho eu dobrei o joelho com medo e disse: Deus, eu não vim aqui para apanhar, eu vim aqui para me preparar, porque o Senhor disse que tem uma obra na minha vida. Agora o que eu não recebi na madrugada, me dê, pelo amor de Deus. Me enche da graça, me enche da unção, me enche do Espírito, e me dê uma palavra. Eu
não senti fogo, eu não senti óleo, eu não senti vento, eu não senti a glória, não arrepiou, não brotou uma palavra no coração. Eu continuei do mesmo jeito, mas com ousadia eu marchei para dentro daquela casa. Eu bati palma, o rapaz apareceu, ele disse: pois não. Eu disse: você conhece o evangelho de Jesus Cristo? Aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e tem poder para transformar. E não deixei ele falar. Ali eu fui pregando e bombardeando, pregando e bombardeando. Aquele moço começou a chorar, caiu de joelho na porta da casa. A mulher veio, abraçou ele e disse: o que está acontecendo? Ele disse: eu não sei, mas desde que esse moço começou a falar, eu estou com vontade de chorar. Eu estou com vontade de chorar. Eu estou com vontade de chorar. Depois de pregar, fazer o apelo, eu peguei pela mão e levei na casa do obreiro. Eu disse: aqui está a sua alma. Agora eu vou voltar para João Pessoa para dar continuidade aos meus estudos, mas debaixo de uma unção. Antes da letra da teologia tem que estar a graça, tem que estar os mistérios, tem que estar o poder do Espírito Santo. Olhe para essa pessoa e diga: volte a pregar que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Não precisa inventar, meu irmão, vai na simplicidade. Não precisa inventar, meu irmão, vai na simplicidade. Vai na simplicidade. Evangelho é demonstração de poder e eficácia da glória de Cristo, não é demonstração de letra. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que tens em tuas mãos? Moisés tinha uma vara, Sansão uma queixada fresca, Gideão tinha cântaro e tinha tochas e trombetas, Davi tinha uma funda e 5 pedras, Abraão tinha uma fé, a viúva dos profetas tinha vasos vazios e pouco azeite, o adolescente na multidão tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus deu para a igreja uma vocação e um mandamento: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que você tens em tuas mãos, Jesus quer usar isso. Jesus quer usar isso. Eu caminho para encerrar. Quando Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, ele está falando da marca do interior ferido, a marca do rio que corre do interior. João capítulo 19, verso 34 diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água. Antes de Cristo morrer, cientificamente ele sofreu um choque hipovolêmico. Hipo que significa baixo, vol que significa volume, êmico que significa sangue. Um choque hipovolêmico significa que a pessoa está sofrendo com o efeito de perder grandes quantidades de sangue. Segundo a ciência, isso vai ocasionar 4 coisas. O coração se esforça a bombardear mais sangue, mas não tem de onde arrancar. A pressão sanguínea cai, causando desmaio e colapso. Os rins param de produzir urina para conservar o líquido de sangue que sobrou. A pessoa fica com sede, pois o corpo pede por líquido para repor o sangue que perde. Com isso, o coração acelera, bate rapidamente, o que contribui para fazê-lo falhar, provocando o acúmulo de líquido na membrana em torno do coração, conhecido por efusão pericardial. Como em torno dos pulmões,
conhecido como efusão pleural, quando eles furam o lado de Jesus, sai sangue, mas o líquido retido também escorre. Era a rocha de Meribá dando água. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: eu trago um rio dentro de mim que corre. Um rio dentro de mim que é como uma fonte que jorra para a vida. Em outras palavras, eu trago uma vida movida pelo Espírito que flui. A mensagem missional é que o Evangelho é o poder de Deus. E todo missionário há de ser cheio do Espírito Santo. Há um missionário presbiteriano ao qual eu muito respeito, chamado Ronaldo Lindório, que serviu entre os concombas e que na sua chegada lá foi marcada por um fenômeno. Havia uma profecia entre os concombas que o dia em que chegasse um homem branco e o céu enegrecesse e trovejasse, eles deveriam parar e reunir para ouvir aquele homem do trovão. Há anos não chovia naquela região da África. Ronaldo se capacitou em Belo Horizonte. E uma senhora do ciclo de oração da Assembleia de Deus o procurou e disse: Deus manda lhe dizer que você vai para a África debaixo da autoridade como filho do trovão. Deus vai trovejar naquele lugar e vai te dar um povo na palma de suas mãos. Quando Ronaldo chegou na base missionária na África e logo parou, ouviu, atentou para a necessidade dos concombas e para lá foi como equipe missionária. Quando ele chegou no meio, o céu fechou. Começou a pingar. Relâmpagos e trovões começou a correr no céu. O chefe da tribo foi chamado pelo mágico da tribo que explicou a profecia e reuniu toda a tribo. E ele disse: eu sou filho do trovão, porque Jesus é, aleluia, o que manda na natureza. E pregou o Evangelho. Tempo mais tarde, ele traduziu o Novo Testamento. E entre os concombas se levantou uma igreja evangélica, aonde envia missionários para o mundo. Esse mesmo missionário e pastor presbiteriano que hoje serve os índios como missionário no nosso Amazonas, uma certa feita reunidos sobre um seminário chamado Perspectiva, que é um seminário missionário que nós tivemos na nossa igreja lá em Rio das Ostras. Ronaldo deu uma palavra para nós e ele disse: não há possibilidade de enviar missionários sem que antes eles conheçam o poder de Deus. Quando eu ouvi isso de um presbiteriano do Brasil, eu disse: se ele, como tradicional, reconhece a necessidade de alguém antes de ir ser cheio do poder do Espírito Santo, o que eu, como pastor assembleiano, não hei de pensar? Fique em pé no seu lugar. Só alcançaremos os perdidos se tivermos uma vida profunda no Espírito. Uma igreja que não é cheia, ela precisa mudar as suas prioridades. Eu me lembro de Pedro e de João indo para o templo orar. E o texto diz que quando chega
próximo da porta de Nicanor, a porta formosa. Um manco, um aleijado que estava ali, pediu esmola. Parafraseando, eu penso que Pedro olhou para o João e disse: tem alguma coisa aí? O João disse: o que tinha, Judas levou. E o Pedro diz: nós não temos ouro, não temos prata, mas em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. E tomando o homem pelas mãos, ele não apenas levanta, mas ele pula. E ambos entraram para dentro do templo com o homem pulando, e todos davam glória a Deus. A maior tristeza é que a igreja hoje, por mais pobre que seja, ela tem uma reserva financeira. Microfone sem fios, isso não é ruim. Eu sou da época dos vários microfones ruins, daquele que você encostava a boca e levava choque. Eu levei muito choque. Da época dos bancos duros, não confortáveis, que a liturgia de louvor era movida a sanfona, pandeiro e um violão tonante que desafinava toda hora. Não tínhamos paletós bonitos. O sapato era 752 da Vulcabras, que acaba o pé, mas o sapato não acaba. Os ternos eram coloridos, porque não eram adquiridos com dinheiro, era doado. As gravatas língua de boi. Eu sou dessa época. E se a gente queria ficar mais bonitinho para se apresentar no culto, passava uma brilhantina que ficava igual um boi lambeu o cabelo. Eu sou dessa época, onde nós éramos muito simples. A igreja não tinha ouro e nem prata, mas a igreja tinha autoridade para dizer: levanta e anda. Eu tenho pregado lá em Linhares, no altar da igreja que eu sou pastor, dizendo: vamos voltar à simplicidade do evangelho. Vamos criar a base da nossa igreja de oração e de Bíblia, e deixar os mistérios de Deus acontecer, sem atrapalhar Jesus e o Espírito Santo, porque eu ainda creio em arrebatamentos, ainda creio em ressurreição de mortos, ainda creio em cura de paralíticos e cegos, ainda creio que Jesus manda demônio dobrar-se, ainda creio que Jesus batiza com o Espírito Santo, ainda creio que a glória no meio da igreja convence o pecador para aceitar a Jesus e o desviado para reconciliar. Nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho, aonde o rio flui dentro de nós. No meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém consiga aguentar, sofrer assim
estendeu para salvar. Cante, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Aleluia, para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas. Onde está a segunda pessoa que esta noite vai vir a Cristo Jesus? Quem sabe tu entrou aqui afastado do caminho do Senhor. Entrou aqui e ainda permanece nessa reunião. Jesus te ama. O Evangelho de Deus é o poder para salvar almas. E o maior milagre que Jesus quer operar aqui hoje é a salvação da sua alma. Onde está a segunda pessoa que virá a Cristo? Ou a segunda pessoa que vai reconciliar com Jesus? Sai do seu lugar e venha, nós queremos orar por você. Ou você que entrou aqui e está paralisado na fé, não está congregando em igreja alguma, paralisou, mas quer voltar nesta noite a congregar, quer voltar esta noite à comunhão dos salvos. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você, queremos orar pela sua alma. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo te ama e Ele não desiste de você. Há mais alguém essa noite que quer entregar sua vida a Cristo, que quer vir a Jesus? Estendam as mãos para cá. Vamos orar por esse rapaz, porque quando o poder de Deus e o Evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo, é pregado, as pessoas vêm à frente sem apelo. Estende as mãos, vamos orar. Senhor, aqui está esse rapaz que vem a Ti essa noite. Este é o maior milagre. Este é o maior milagre, Senhor. Se todas as coisas tivessem acontecido, mas alguém não tivesse se rendido a Ti, o culto não estaria perfeito. Eis aí este moço, Senhor. Nós pedimos que as cadeias comecem a ser quebradas agora. Solte as amarras da vida desse rapaz, ó Deus. Entra agora com salvação, escrevendo o nome no livro da vida e do Cordeiro, caso não seja. Mas se já foi escrito e ele está afastado, renova a alegria da salvação, Senhor. Quebra sobre ele todo o poder do vício, todo o poder das trevas. Nós determinamos que caia por terra no nome de Jesus Cristo. A Tua glória envolva ele, envolva a casa dele, envolva ele, envolva todos deles. Nós profetizamos que no tempo muito em breve, Senhor, ele e toda a sua casa irá Te servir para a glória de Jesus e para louvor de Jesus Cristo. Salva-o completamente, salva-o inteiramente. Nós oramos grato, em nome de Jesus. Diga graças a Deus.